Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda, a nossa imersão de hoje. E logo de cara eu quero dar os devidos créditos do nosso material base, porque toda a nossa análise de hoje é fundamentada no excelente material elaborado pelo professor Jotinha. É um material maravilhoso, né? Com certeza. É a partir dessas notas riquíssimas do professor que a gente vai mergulhar de cabeça no tema de hoje. A nossa missão: entender como um aglomerado de comunidades montanhosas e super isoladas virou o que a gente chama de berço do Ocidente. A famosa Grécia Antiga. Exato. E fundamentou a política, a filosofia, enfim, toda a cultura moderna. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Lá vem. Como é que essa civilização atinge o ápice absoluto do desenvolvimento intelectual e, logo em seguida comete um suicídio estrutural e acaba dominada por impérios estrangeiros? Nossa, essa é a contradição central que torna a mente grega tão fascinante, sabe? O material do professor Jotinha nos tira daquela visão romantizada. Aquela coisa de homens de toga debatendo em colunas de mármore branco. Isso, exatamente. A gente precisa olhar para a mecânica fria das coisas. E a primeira regra para entender a mente deles é olhar para o chão em que eles pisavam. A Península Balcânica, né? Um território extremamente montanhoso e fragmentado. Não tem aquelas planícies gigantescas como no Egito. É um pesadelo logístico. Totalmente. E essa geografia forçou uma independência isolada das primeiras comunidades. Elas nasceram separadas por montanhas afiadas. Isso logo do século 20 ao 8º a.C., certo? A gente tem ali os aqueus, os jônios e os eólios. Certo. Eles estavam lá, quietinhos, ocupando a região no período pré-homérico, até que acontece uma ruptura brutal. A invasão dos dórios. Isso. Um choque externo super violento. Os dórios tinham armas de ferro, né? E isso causou um pânico tão grande que gerou a primeira diáspora grega. O pessoal fugindo para o Mar Egeu e para a Ásia Menor. Exatamente. Uma fuga em massa para tentar sobreviver. Caramba, e quem ficou teve que se esconder nas montanhas. É uma dinâmica que me faz pensar em zonas de quarentena naturais, sabe? Nossa, ótima analogia. A necessidade de sobrevivência transformou essas famílias estendidas, os chamados genos, em micro-reinos de autossuficiência, cada um no seu vale isolado. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Como é que funcionava esse período homérico? É a famosa Idade das Trevas grega. Só que o professor Jotinha chama isso de Idade das Trevas Iluminada. Gostei do termo, mas iluminada por quê? Porque a vida ali recomeça do zero. E a nossa luz, a nossa principal fonte histórica, são as obras literárias de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Ah, claro. E a base de tudo, como você falou, era o Genos, uma comunidade agrária super fechada, liderada pelo Pater. No líder patriarcal, e esse Pater era, o dono de tudo, né? Absolutamente tudo. Juiz, sacerdote, general. A vida girava em torno dele e dessa autossuficiência. O estrangeiro era sempre visto como inimigo. Certo, mas se eles eram tão isolados e tão paranoicos, como é que eles viraram cidades? O que forçou essa fusão? Fome. Simples assim. Fome? A união faz a força, né? O Genos cresceu, as famílias aumentaram, mas a terra nas montanhas não cresceu junto. E aí a conta não fecha. Não fecha. A sobrevivência coletiva falou mais alto. Eles precisavam de proteção militar e econômica. Então as famílias se uniram em fratárias, depois em tribos maiores. Até culminar na polis, a famosa cidade-estado grega. Exato. O período arcaico é essa gestação. A polis nasce com leis próprias, deuses próprios, governos próprios. E aí acontece a segunda diáspora, né? Porque, entre os séculos 8 e 6 a.C., a população das polis cresceu tanto que faltou terra de novo. A geografia limitando eles de novo. E eles não ficaram parados. Eles começaram a fundar colônias do Mar Negro até a Península Ibérica. A Magna Grécia, Bizâncio, tudo isso. E o que é fascinante aqui é que a polis se torna a unidade definitiva, inegociável. Como assim? A expansão grega não era um império centralizado conquistando terras. Quando eles fundavam uma colônia, ela era totalmente independente. Eram clones culturais. Clones culturais, perfeito. Eles levavam a língua e os deuses, mas politicamente faziam o que queriam. Exatamente.
O que nos leva aos maiores laboratórios políticos dessa época, as duas potências máximas. Atenas e Esparta. O grande contraste. Se a gente olhar para as notas do professor, parece que elas estão em planetas diferentes. São opostos literais. Vamos olhar para Atenas primeiro. Foco cultural, artístico, comercial e, claro, a democracia a partir de 509 a.C. E uma democracia super participativa, focada na eclésia, a Assembleia Popular. E o mais doido é que o sistema deles era baseado em sorteio. Sim, sorteio para muitos cargos públicos, para garantir que qualquer cidadão pudesse participar e não só os ricos. Incrível, né? Claro, era uma igualdade jurídica, mas não socioeconômica. Mulheres, escravizados e estrangeiros ficavam de fora. Com certeza, era restrita aos cidadãos, mas ainda assim revolucionário para o mundo antigo. E do outro lado do ringue, Esparta. Uma sociedade estritamente militarizada, a guerra era a atividade central, ponto final. E o governo deles. Uma oligarquia super fechada. Governada por 2 reis, a diarquia e magistrados. Mas o poder real estava dividido entre a Gerúsia, que era o Conselho dos Anciãos. Homens com mais de 60 anos, né? Isso. E a Ápela, a Assembleia de Voto. Eles valorizavam a hierarquia e a disciplina de forma absoluta. Peraí, isso levanta uma dúvida enorme. Como 2 sistemas tão radicalmente opostos, um focado em igualdade jurídica e o outro em submissão total à educação militar, podiam se considerar parte da mesma identidade grega? O que unia eles era a língua, os deuses e, o mais importante de tudo, os inimigos em comum. Nada une rivais mais rápido que uma ameaça existencial. Pois é, e essa ameaça tem nome: o Império Persa. As famosas guerras médicas, no século V a.C., os persas expandindo brutalmente para cima do Mar Egeu. E aí Atenas e Esparta precisam dar as mãos. Atenas assume a liderança naval e Esparta a terrestre. E eles vencem, expulsam os persas. Vencem. E o professor chama isso de o resultado de ouro, o florescimento absoluto de Atenas e a criação da Confederação de Delos. Que, em teoria, era para ser uma liga de defesa contra os persas, certo? Todo mundo pagando um dinheirinho para manter a frota. Em teoria. Mas o sucesso subiu muito a cabeça de Atenas. Eles pegaram o tesouro da liga, que ficava na ilha de Delos, e levaram para Atenas. Roubo na cara dura. Quase isso. Eles transformaram a aliança num imperialismo agressivo. Usaram o dinheiro dos aliados para construir o Partenon, para embelezar a própria cidade. E quem tentasse sair, apanhava. Apanhava da frota ateniense. E, obviamente, Esparta não ia ficar olhando isso quieta. Claro que não. Esparta cria a Liga do Peloponeso para frear Atenas. E aí a gente tem a Guerra do Peloponeso em 431 a.C. Uma guerra longa, sangrenta, que moeu o mundo grego por dentro. E dá a lógica. E daí? O que isso causou? Se conectarmos isso com o panorama geral, a gente percebe a verdadeira tragédia dessa guerra. Foi o suicídio estrutural da Grécia que você mencionou no começo. O ápice do brilhantismo seguido pela autodestruição. Exato. Foram guerras sucessivas. Esparta ganha de Atenas, impõe regimes oligárquicos violentos. Depois Tebas se levanta e derruba Esparta. Um ciclo de vingança sem fim. Que esgotou a economia, enfraqueceu os exércitos e dividiu eles internamente de forma irremediável. Eles deixaram a porta escancarada. E um vácuo de poder sempre é preenchido. Cidades-estados destruídas por dentro são um prato cheio para quem está observando de fora. E quem estava de olho era a Macedônia. Entramos no período helenístico, a ascensão do Império Macedônico. O rei Filipe II começa, mas é o filho dele que rouba a cena. Alexandre o Grande. Cara, ele não só conquistou a Grécia enfraquecida, ele simplesmente marchou pelo mundo conhecido. Foi uma expansão sem precedentes. Macedônia, Ásia Menor, Egito, Mesopotâmia, o centro do Império Persa inteiro, e ele só parou na Índia. A polis física, as muralhas das cidades-estado, morreram. Virou um império transcontinental. Mas isso levanta uma questão importante, sabe?
Qual? A ironia final da história grega. A síntese genial que o Alexandre fez, criando o helenismo. A fusão do Ocidente com o Oriente. Isso. Ele pegou a razão, a filosofia, a arte clássica e o antropocentrismo grego, aquela ideia do homem no centro de tudo. Aham. E fundiu isso com o misticismo profundo, o autoritarismo monárquico e a monumentalidade colossal de lugares como a Pérsia e o Egito. É um caldeirão cultural. A Grécia perdeu a sua soberania política ali, eles não mandavam mais em si mesmos. Mas, através do seu conquistador, que era apaixonado pela cultura deles, a língua e o pensamento grego alcançaram a imortalidade cultural no Oriente. É de arrepiar. Os ecos da polis estão por toda parte. Até hoje em quem está nos ouvindo agora. Sem dúvida. Embora a polis de pedra tenha ruído, os alicerces conceituais sustentam o nosso mundo moderno inteiro. Com certeza. Quando a gente debate democracia nas eleições, ou quando a gente vai ao teatro, vê uma peça, ou usa a lógica filosófica numa discussão, a gente está caminhando sobre os mesmíssimos passos deixados lá na Península Balcânica. Sabendo que esse ápice intelectual dos gregos ruiu justamente por causa de uma rivalidade política interna e dessa incapacidade de ceder, O tal suicídio estrutural entre Atenas e Esparta. isso, será que as democracias modernas estão realmente imunes a esse mesmo ciclo de autodestruição polarizada? Nossa, Ou será que nós apenas mudamos os nomes das nossas próprias ligas de Delos e do Peloponeso? é uma pedrada, uma pergunta incrível para se levar para casa. Porque a gente acha que está imune, mas a natureza humana é a mesma, né? Exatamente. Fica aí o questionamento para todo mundo refletir. Excelente. Bom, eu quero agradecer demais a companhia de toda a nossa audiência nesta nossa exploração de hoje. Muito obrigado por mergulharem com a gente nessa história incrível. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. E a gente se encontra na próxima imersão. Um grande abraço a todos e até lá.